Princípio do contraditório. Garantia da participação e transparência nas decisões administrativas. O princípio do contraditório é uma das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal de 1988 e sua relevância se estende a diversas esferas do direito, especialmente na administração pública. Este princípio assegura que todos os interessados em um processo administrativo tenham a oportunidade de se manifestar e apresentar suas razões antes que uma decisão final seja tomada. Em outras palavras, ele garante que as vozes daqueles que podem ser impactados por uma decisão sejam ouvidas, promovendo um processo decisório mais justo e transparente. A origem do princípio do contraditório remonta a uma longa tradição de direitos humanos, onde a ideia central é que ninguém deve ser privado de seus direitos sem a chance de se defender ou contestar as alegações feitas contra si. No contexto administrativo, isso se traduz na obrigação da administração pública de assegurar que os indivíduos afetados por suas decisões tenham acesso à informação e ao espaço necessário para apresentar suas opiniões, argumentos ou provas. Essa participação não apenas fortalece a legitimidade das decisões, mas também contribui para a construção de um ambiente de respeito mútuo entre a administração e os cidadãos. Um dos aspectos mais importantes do princípio do contraditório é que ele não se limita a um simples formalismo. Sua aplicação deve ocorrer de maneira efetiva e substantiva. Isso significa que a administração pública deve fornecer não apenas um espaço para manifestação, mas também as informações necessárias para que os interessados possam se preparar adequadamente para se defender ou expressar suas opiniões. Por exemplo, se um servidor público está sendo processado por uma suposta infração, ele deve ter acesso ao inteiro teor do processo, incluindo todas as provas e documentos que foram apresentados contra ele. Além disso, o princípio do contraditório deve ser respeitado em todas as fases do processo administrativo, desde a sua instauração até a decisão final. Isso inclui a fase de instrução, onde as provas são coletadas e as partes podem apresentar suas alegações, bem como a fase decisória, onde a autoridade competente deve levar em consideração todas as manifestações feitas pelos interessados antes de proferir uma decisão. A ausência de contraditório em qualquer uma dessas etapas pode resultar em nulidade da decisão administrativa, já que a falta de oportunidade para se manifestar fere o direito à defesa. Outro aspecto crucial do princípio do contraditório é que ele se relaciona diretamente com a transparência na administração pública. Quando a administração se compromete a ouvir os cidadãos e a considerar suas manifestações, cria-se um ambiente de confiança e responsabilidade. Isso é especialmente relevante em um contexto onde as decisões administrativas podem ter um impacto significativo na vida das pessoas, como em casos de sanções disciplinares, concessão de licenças ou autorizações, e decisões sobre a destinação de recursos públicos. O contraditório também desempenha um papel fundamental na promoção da justiça material. Ele assegura que as decisões administrativas não sejam tomadas de maneira arbitrária ou sem a devida consideração dos interesses envolvidos. Por exemplo, se uma empresa está sendo penalizada por supostas irregularidades, o princípio do contraditório garante que ela possa apresentar suas defesas e justificar suas ações antes que qualquer sanção seja aplicada. Isso não só protege os direitos da empresa, mas também contribui para a obtenção de uma verdade mais precisa nos processos administrativos. É importante ressaltar que o contraditório não é um direito absoluto. Em situações excepcionais, pode haver a necessidade de medidas urgentes que demandem a tomada de decisões rápidas, como em casos de risco iminente. No entanto, mesmo nessas circunstâncias, a administração pública deve garantir que os direitos de defesa sejam respeitados assim que a situação de emergência se estabilize. Isso implica que, após a decisão urgente, um processo regular deve ser instaurado, permitindo que as partes afetadas tenham a oportunidade de se manifestar e contestar a decisão tomada. Além disso, o princípio do contraditório também se articula com o direito à ampla defesa. Enquanto o contraditório assegura que as partes tenham a oportunidade de se manifestar, a ampla defesa envolve a possibilidade de produzir provas, apresentar testemunhas e utilizar todos os meios legais para contestar as alegações. Essa combinação de direitos é fundamental para garantir que a decisão administrativa seja baseada em uma análise completa e justa dos fatos. O não cumprimento do princípio do contraditório pode levar a sérias consequências. Por exemplo, uma decisão administrativa que imponha uma sanção sem que o afetado tenha sido ouvido pode ser considerada nula.
Isso demonstra a importância desse princípio na salvaguarda dos direitos dos cidadãos e na promoção de uma administração pública mais ética e responsável. Um exemplo prático da aplicação do princípio do contraditório pode ser observado em processos administrativos disciplinares que envolvem servidores públicos. Antes que uma sanção, como a demissão ou a suspensão, seja aplicada, o servidor tem o direito de ser informado sobre as acusações contra ele e de apresentar sua defesa. Esse processo não apenas respeita os direitos do servidor, mas também garante que a decisão final seja baseada em uma análise justa e equilibrada das circunstâncias. Em síntese, o princípio do contraditório é um componente vital do sistema jurídico brasileiro, especialmente no contexto da administração pública. Ele assegura que as decisões não sejam tomadas de forma unilateral e que todos os interessados tenham a oportunidade de participar do processo decisório. Essa participação é essencial para a construção de uma administração pública mais transparente, justa e responsiva às necessidades da sociedade. A aplicação adequada do princípio do contraditório fortalece a legitimidade das decisões administrativas, promovendo um ambiente de confiança entre a administração pública e os cidadãos. Portanto, sua observância deve ser uma prioridade para todos os agentes públicos, garantindo que a administração não apenas atenda às exigências legais, mas também respeite os direitos fundamentais dos indivíduos. Em um Estado democrático de direito, a voz do cidadão deve ser sempre ouvida e considerada, refletindo o compromisso da administração pública com a justiça e a transparência. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!